Estejam bem. Aqui é o professor Diego, de Geografia, e é claro que vocês sabem que sou eu. Eu estou aqui para a gente bater um papo essa semana sobre algumas questões, sobre o ritmo de estudo, o que nós vamos fazer daqui para frente. Todos nós sabemos que nós estamos vivendo um momento complicado na saúde mundial, com o avanço dessa pandemia, que tem se espalhado pelo mundo inteiro. E isso tem tornado bastante complicado o convívio das pessoas, porque isso tem se proliferado em grande proporção. E pensando nisso, e pensando em vocês, e no ritmo de estudo, nós precisamos criar estratégias para que a gente possa continuar dando prosseguimento a esse conteúdo. E os meios virtuais eles vieram para nos ajudar nesse momento. É claro que é muito importante a gente estar junto em sala de aula para ter essa troca de conhecimento, mas a gente entende que nesse momento é importante que a gente fique em casa, que a gente cuide das nossas famílias, que a gente cuide da nossa saúde. Então é importante que a gente tenha esse momento. E o meio virtual ele vai facilitar com que a gente tenha contato nos próximos dias. Então, vamos começar as nossas aulas, os nossos bate-papos ao longo desse período, certo? Nas nossas últimas aulas, nós vimos o módulo 1 e o módulo 2 da apostila de vocês, né, que seriam o módulo 1 de conceitos fundamentais e o módulo 2 de cartografia e suas tecnologias. E nesse primeiro vídeo, nesse primeiro contato, nós vamos fazer uma revisão desse conteúdo. A gente estava próximo de fazer a nossa V1 e paramos antes que isso acontecesse. Então a gente vai fazer aí uma revisão desses dois módulos e eu vou deixar aí algumas atividades para que vocês façam também ao longo desse período, certo? Vamos começar. Bom, o módulo 1 ele vai falar sobre conceitos fundamentais, a sociedade e o espaço. Então, como vocês devem lembrar bem, esse módulo ele foi um módulo basicamente conceitual, para a gente rever alguns conceitos que já foram trabalhados em geografia em outros anos e para dar continuidade ao conteúdo. A gente vai no primeiro conceito, que é o conceito de paisagem. O que é paisagem? Paisagem é tudo aquilo que eu posso ver, que eu posso observar a olho nu. Então, quando eu ando na rua, quando eu estou numa sala de aula, quando eu estou gravando esse vídeo para vocês, ou tudo aquilo que eu estou enxergando, tudo aquilo que eu estou vendo, faz parte de uma paisagem. E essa paisagem pode ser uma paisagem natural ou pode ser uma paisagem transformada, que é chamada de paisagem cultural, humanizada ou antrópica. E a gente vai ver a característica de cada uma delas. A paisagem natural é a paisagem criada pela própria natureza. Se ocorre alguma transformação, é a própria natureza que faz. E a paisagem cultural, ou humanizada ou antrópica, como também pode ser chamada, você vai encontrar de diversas formas, é aquela que é criada e transformada pelo ser humano. Eu coloquei aqui alguns exemplos para que a gente possa ver. No primeiro exemplo, é uma paisagem natural. A gente pode observar aqui algumas montanhas, a gente pode observar aqui algumas árvores e não se percebe aqui a alteração humana nesse espaço. Então, ela é uma paisagem natural. Na segunda imagem, que é esta imagem, a gente já observa uma grande cidade com grandes prédios, ruas, parece um movimento no interior dos prédios aqui, nas ruas. É uma paisagem cultural, ela foi construída pelo ser humano. E essa paisagem cultural construída pelo ser humano, apesar de que ela tem um rio ao seu fundo. E esse rio é apenas um elemento dessa paisagem. Né? Não significa que essa paisagem é uma paisagem natural porque ela tem rio, mas ela foi extremamente modificada pelo ser humano. E coloquei um terceiro exemplo, que é um canavial, uma plantação de cana. O que eu poderia dizer dessa paisagem? Ela é uma paisagem natural ou é uma paisagem cultural? Ela é uma paisagem cultural. Porque, apesar do elemento dessa paisagem ser a cana-de-açúcar, ser um elemento da natureza, essa plantação ela foi feita pelo ser humano. Então, por ter sido feita pelo ser humano, ela passa a ser uma paisagem cultural. Né? Ela tem o elemento da natureza, mas ela é uma paisagem cultural.
O outro conceito é o conceito de território, que significa espaço geográfico delimitado por relações de poder. Alguns exemplos: estados soberanos, como o do Brasil, Estados Unidos, Alemanha ou qualquer outro país que você possa usar como exemplo, seria um território. Né? Ele é delimitado por relações de poder. O que isso significa? Significa, eu coloquei aqui o mapa do Brasil para que vocês pudessem observar os nossos limites territoriais. Esses limites territoriais eles fazem fronteiras com outros territórios nacionais. E isso faz com que este território brasileiro tenha uma relação de poder com outros territórios e que é exercido um poder dentro desse território. Exemplo, né, os nossos governantes eles fazem parte de um grupo de políticos que governam o país, ou seja, estabelecem uma relação de poder. Né, o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, eles estabelecem uma relação de poder do território nacional brasileiro com outros territórios, com outros países. Então, o território ele é delimitado por relações de poder. O território ele é só país? Ele é só um estado? Ele é só uma cidade, um município? Não. O território ele pode ter áreas menores, como, por exemplo, também a sua casa é um território que ele é delimitado por relações de poder. Alguém domina aquele espaço, alguém organiza aquele espaço, alguém paga as contas daquele espaço. Então, ele também está ali relacionado a uma relação de poder. Então, o território é uma área delimitada, é uma área que existem limites, e esse limite é estabelecido por uma relação de poder que é o conceito de região. Espaço subdividido por um critério pré-estabelecido. Eu dei aqui um exemplo. Regiões brasileiras que são divididas pelo IBGE e são chamadas de macro-regiões. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A partir de que critérios foram divididas essas regiões? A partir de critérios naturais, critérios econômicos. Então a gente tem aqui um exemplo de uma região, de um estado dividido em regiões, certo? Essas regiões elas são feitas sempre em macro proporções? Não. Elas podem ser feitas em menores proporções. Eu coloquei um mapa aqui do lado que representa a região nordeste do Brasil. E ele é dividido em 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Ou seja, são sub-regiões dentro da região Nordeste. E assim sucessivamente. A gente falou em sala de aula, por exemplo, das sub-regiões do Rio de Janeiro, como, por exemplo, Baixada Litorânea, região dos Lagos, região Serrana. Né? São sub-regiões estabelecidas a partir de critérios que existem em comum às cidades que estão próximas. Então, essas regiões elas são subdivididas dessa forma, né, numa tentativa de reorganizar o espaço, numa tentativa de levantamento de dados, numa tentativa até mesmo de solução de problemas através desse levantamento de dados. E o órgão oficial do Brasil, que estabelece as regiões, é o órgão chamado de IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mais um conceito aqui para a gente ver é o conceito de lugar. Espaço definido por relações de pertencimento. Aí eu te faço uma pergunta. Você pertence ao ambiente escolar que você estuda? Sim, você pertence àquele espaço. Então aquele é um lugar que te causa uma relação de sentimento. Eu coloquei aqui uma imagem, né, da escola, em que a gente pode observar que esse lugar é um lugar onde define esse sentimento de pertencimento. Né? É um sentimento onde de você estudar, é um sentimento que você se relaciona socialmente, é um sentimento de que você faz parte daquele ambiente. E esse ambiente não precisa ser só um ambiente maior, como, por exemplo, uma escola. Pode ser uma cidade, esse lugar pode ser um quarto. Eu coloquei aqui a imagem de um quarto bonitinho, arrumado, né? Nem sempre o nosso quarto ele fica assim. Né? Às vezes ele fica bem mais bagunçado do que isso. Mas ele está bem arrumadinho. E o quarto, né, o seu quarto, é um lugar de pertencimento. É onde você dorme, é onde você descansa, é onde você chora, é onde você se alegra. Ou seja, você pertence àquele ambiente, você se sente bem naquele ambiente. Então ele tem o sentido de lugar para você.
E o conceito de lugar ele varia de pessoa para pessoa, pois os lugares eles são diferentes no sentido do pertencimento de indivíduo para indivíduo. O outro conceito, que na verdade são dois conceitos que estão interligados, que é o conceito de redes e fluxos, e estão interligados ao conceito de globalização. O que isso significa? Globalização é o avanço tecnológico em transporte e comunicação. E esse avanço do transporte e da comunicação fez com que avançasse as redes e os fluxos. O conceito de rede ele é definido como conjunto de infraestrutura que interligam o espaço geográfico. Eu coloquei lá no quadro para vocês no dia que eu expliquei isso. O que é uma rede? A rede é por onde passam os fluxos. Então, por onde passa alguma coisa? Um exemplo, quando você sai da sua casa para ir para a escola, você passa por onde? Você passa por uma rua, por uma avenida, por uma rodovia, ou seja, essa rodovia que você passa, ela faz parte de um conjunto de infraestrutura, que é chamado de rede. Ou seja, a rede interliga o espaço, e esse espaço pode ser interligado por rodovias, por ferrovias, por hidrovias, por aerovias, e também pode ser interligado através da internet. Então a rede ela pode se dividir em redes materiais, que são as estruturas concretas, por onde eu passo, como por exemplo a rodovia, e pode ser uma rede imaterial, que é por onde passam as informações, que é a via de internet e que a gente não consegue ver, mas eu sei que existe. E passam por essas redes os fluxos, que podem ser fluxos materiais e imateriais. E aí, se a rede é por onde passam os fluxos, o fluxo é o que passa pela rede. O que passa pela rede? Se for um fluxo material, vai ser mercadoria, vai ser pessoas que passam por essas rodovias, ferrovias e tudo mais. E se for um fluxo imaterial, são as informações. Através da informação que chega, por exemplo, no seu WhatsApp, que chega no seu celular, que chega na televisão que você está assistindo, no computador. São informações que são passadas por uma rede que a gente não pode ver, que é a internet, mas ela chega em algum lugar. Então, instantaneamente, a gente consegue ter informações da China, do Japão, da Europa e de diversos lugares do mundo sem estar nesses lugares, sem precisar ir a esses lugares, porque a rede de internet, a rede de informação, ela avançou nos últimos anos. Nesse primeiro mapa que eu coloquei aqui, vocês vão perceber que são pontos interligados de um lado ao outro. O que significa isso? Que em meio à globalização, em meio ao avanço das redes, os pontos no planeta estão interligados. E aí a gente consegue viajar, por exemplo, de um lugar para o outro, fazer turismo de um lugar para o outro. Hoje não está num momento muito bom para isso, porque a proliferação do vírus está muito rápida, então o ideal é a gente ficar dentro de casa. Mas em momentos normais da nossa sociedade, a gente pode transitar de um lugar para o outro, porque o avanço do transporte melhorou muito a locomoção das pessoas. Aumentou o processo migratório também, e aumentou o turismo por todo o planeta. Eu coloquei aqui uma imagem de um mapa, e como a gente está vivendo um momento bastante complicado, as redes elas proporcionaram uma melhor locomoção das pessoas, maior informação e tudo mais, e até imediato, mas ao mesmo tempo alguns problemas acabam também se proliferando de uma forma muito mais rápida. Eu coloquei aqui um mapa de proliferação do vírus que nós estamos passando por esse problema, que é o Covid-19 ou o coronavírus, e aqui nesse mapa ele vai mostrar o seguinte, essa região aqui, onde está a China, que foi onde tudo começou, e a partir daqui foram se espalhando para todos esses pontos. Quanto maior for essa bolinha colorida e mais escuro, são locais onde tem maiores infectados. E aí a gente tem aqui uma maior proliferação na Europa, uma maior proliferação nos Estados Unidos, e aí vem descendo aqui a América do Sul, Brasil, com uma grande proporção nesse momento que vem crescendo. Então a gente pode observar o seguinte, que as redes
elas também contribuíram para o avanço disso. Como que esse vírus foi chegar em outros lugares? Através das pessoas que transitaram de um espaço para o outro. Alguns outros conceitos aqui importantes para a gente ver, de forma bem rápida. O conceito de nação, um grupo identificado a partir de uma ou mais características coletivas. Exemplos: os curdos fazem parte de um grupo, de uma nação, em que não tem um território fixo, mas que possuem características em comum. Né? Alguns exemplos a gente pode citar também, e a gente falou em sala de aula, quando a gente fala, por exemplo, em nação de futebol, né, a gente fala nação flamenguista, nação vascaína, nação tricolor, né, são pessoas que não estão no mesmo espaço, mas que acreditam na mesma coisa, torcem para o mesmo time. Então são características em comum de um povo que não necessariamente devem estar juntos dentro de um espaço restrito. Estado, governo eleito democraticamente ou imposto para governar o povo. Então o Estado é governo, que pode ser eleito, como no caso do Brasil, que é uma democracia, ou pode ser imposto, ou pode ser uma monarquia, ou pode ser uma ditadura, né? Enfim, são diversas formas de Estado, de governo. Estado-nação é quando existe um governo, um povo, que é a nação, e um território. E aí a gente forma um Estado-nação, que é um país. Né? No caso, o Brasil é um Estado-nação, é um país, ele possui um governo, eleito pelo povo, possui uma nação, com muitas características, e possui um território delimitado. Multiculturalismo, diferentes culturas presentes dentro de uma mesma área. O Brasil também é um exemplo disso. Né? Se dividirmos as nossas regiões brasileiras, a gente vai perceber que cada região possui características bem específicas. Então, o Brasil é um país multicultural. Etnocentrismo é quando existe uma sobreposição de uma etnia sobre as demais. É o que a gente acaba vivendo, por exemplo, com a cultura estadunidense, né, que se sobrepõe às outras por conta própria. Né? A gente vive um eurocentrismo, onde a Europa se coloca no centro, onde a Europa se coloca acima de todas as outras. Então, são exemplos de etnocentrismo. Tivemos um exemplo grande disso no período colonial, quando os portugueses chegaram aqui impondo a sua cultura, a sua etnia, nos indígenas que já viviam aqui. E o conceito de alteridade, que é uma pessoa altera, uma pessoa que valoriza o outro, respeita as diferenças culturais, né? Tem a valorização na cultura do outro, respeito à cultura do outro. O segundo módulo, ele fala sobre cartografia e suas tecnologias. Primeira coisa, o que é cartografia? O que você entende por cartografia? Cartografia é a arte de construir e estudar mapas. Dentro da geografia, dentro das nossas aulas, nós não vamos construir mapas. Até podemos fazer alguns, mas nós não vamos construir mapas. Né? Nós vamos estudar os mapas. E aí eu coloquei aqui um mapa para a gente dar uma analisada, em que é muito interessante porque ele é um mapa de densidade de povoamento e o mapa precisa ter algumas características para que a gente possa entendê-lo. E então vamos ver aqui as características desse mapa. É um mapa de densidade de povoamento, então o mapa, para que ele possa ser entendido de uma forma mais clara, ele precisa ter um título, é a primeira característica, então densidade de povoamento, e aí eu sei que esse mapa está representando a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, e aí a gente vê aqui mais ou menos que o Brasil é de 2 habitantes por quilômetro quadrado. Na verdade está arredondado, é mais ou menos 2,3 habitantes por quilômetro quadrado. E aí a gente consegue observar quais são as regiões mais populosas, ou seja, a região que tem maior quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. E aí a gente observa, por exemplo, que a região sul, sudeste do Brasil, litoral nordestino, são as regiões mais populosas. E aí como é que eu observo isso? Através de uma legenda. E aí se a gente observar a legenda que está aqui, ó, ela vai de 0 a 908 habitantes por quilômetro quadrado. Então, quanto mais escuro for esse pontinho,
maior é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado das regiões. E aí a gente vai observar que a região norte, centro-oeste e o interior do nordeste são regiões onde tem menor quantidade de população. Uma outra característica que o mapa precisa ter é a escala. O que significa a escala? Significa as proporções reais desse mapa para que a gente possa estudá-lo. E ela vem geralmente aqui no cantinho, embaixo. Né? A escala desse mapa está dizendo que cada centímetro do mapa equivale a 500 quilômetros. Então, se você traçar aqui uma régua nesse mapa, você sabe que em linha reta, cada centímetro vai valer 500 quilômetros. Então, se eu quero traçar de um ponto ao outro e deu 5 centímetros de distância, é só multiplicar 5 vezes 500 e aí eu vou saber qual é a distância de um espaço a outro. Então, a escala é muito importante nesse estudo também. E a outra coisa seria a rosa dos ventos, que ela vem geralmente nesse desenho, indicando uma setinha com um N de norte, sabendo para onde está o norte, a gente consegue localizar os outros pontos cardeais. Dentro da cartografia, a gente tem aqui as projeções cartográficas. A gente divide as projeções cartográficas em 3 tipos de projeções, para melhor a gente estudar, que são as projeções cilíndricas, a projeção cônica e a projeção plana, ou azimutal, como também é chamado. E para que servem essas projeções? Para construções e estudo de mapas. Características gerais. A projeção cilíndrica serve para a construção de planisférios, né? Ou seja, transformar o globo terrestre em um planisfério para que a gente possa estudá-lo de uma forma plana dentro dos livros didáticos. A projeção cônica, ela visa o estudo e a construção de apenas um dos hemisférios, porque ela não consegue absorver todo o globo terrestre. E a projeção plana, ela constrói e estuda áreas específicas do planeta. Ou seja, aqui a gente está observando o continente americano, né, e a projeção plana está colocada no topo desse globo terrestre, que seria a região polar norte. Então é possível estudar as características e construir um mapa dessa região, entendendo que quanto mais longe do centro, maiores são as distorções nessas projeções. Algumas das projeções mais importantes que nós encontramos nos nossos livros são as projeções de Mercator, as projeções de Peters e a projeção de Robinson. Algumas características dessas projeções para que a gente possa entender aqui as diferenças entre elas. A projeção de Mercator, que é essa projeção, é considerada uma projeção eurocêntrica. Por que uma projeção eurocêntrica? Porque essa projeção valoriza os aspectos europeus. Vocês vão observar que a Europa está ao centro do mapa, né, e o restante do globo terrestre distribuído ao redor dela. A gente pode observar aqui que ela é uma projeção cilíndrica conforme, porque ela possui áreas distorcidas, mas ela mantém a forma fiel, ou seja, o desenho está fiel, mas as áreas elas estão desproporcionais. A gente observa aqui a Antártida muito grande, desproporcional aos outros continentes, então ela perde um pouco nessa distorção, principalmente nas regiões ao redor do mapa. A projeção de Peters é chamada de projeção cilíndrica equivalente. Por que equivalente? Porque ela mantém as áreas fiéis, porém ela distorce as formas. E ela é chamada de visão terceiro-mundista. Por que terceiro-mundista? No século passado tivemos o conflito da Guerra Fria, né, e os países do hemisfério sul eram chamados de países de terceiro mundo, que eram os países capitalistas subdesenvolvidos, eram chamados de terceiro mundo. E a gente observa aqui na projeção de Gal Peters que ele valoriza esse hemisfério sul. Percebam o quanto ele aumentou aqui a América do Sul, o continente africano, e tirou a Europa do centro desse mapa, jogando a Europa um pouco mais para o norte. Então há aqui uma desproporção bem grande desse território.
E o terceiro mapa, que é o mapa de Robinson, é o mapa que absorveu as características de Mercator e resolveu alguns problemas de distorções nas suas áreas extremas do globo terrestre. Então, hoje, o mapa mais utilizado nas nossas aulas é o mapa de Robinson, é onde apresenta as menores distorções. Certo? Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Ainda faltou o conteúdo de fuso horário e escala, mas eu vou apresentar para vocês depois, num outro vídeo, para que vocês possam estudar. Certo? Eu vou deixar também mais um link para que vocês possam assistir e vou deixar também algumas atividades para que vocês possam fazer no nosso sistema. Certo? Se cuidem, fiquem em casa, cuidem da família e da saúde. E eu espero que isso tudo passe logo para a gente se encontrar. Grande abraço. Valeu!